Salve, salve, senhor. Como é que você anda? Beleza? Eu espero que esteja bem. Eu estou bem. Espero que você também esteja. Seja muito bem-vindo ao nosso canal CO Games SLZ. E como você viu aí na thumbnail, hoje nós vamos falar de uma trilogia sensacional que, na minha opinião, foi uma das melhores trilogias do Mengão na geração anos 90. Street of the Rage. Claro que nós vamos falar dessa saga maravilhosa. Street of the Rage, todo mundo já sabe que ele veio pau a pau para disputar com Final Fight do Super Nintendo. Então tal que saiu o Final Fight 1 do porte dos arcades para o Super Nintendo e depois de 2 anos saiu o Street of the Rage 1. Aí assim que saiu o Street of the Rage 1, saiu o Final Fight 2 e aí saiu 2 também, o Street of the Rage 2. Saiu 3 do Final Fight, também saiu 3 do Mega Drive. E a gente sempre fala que tem a guerra dos consoles, né? Que a gente chama da geração série ouro, que é a guerra dos consoles dos anos 90. Que nesse duelo de titãs, eu sempre falo que só quem ganhou fomos nós. Porque quando saiu um jogo do Super Nintendo, que era bom, a SEGA olhava e dizia: pera lá, aquele jogo é bom. O que tem de ruim? Ah, isso aqui, bora melhorar e bora fazer um e fazer com melhorias. Então, assim, nesse duelo aí, um duelo saudoso, um duelo maravilhoso, quem ganhou fomos nós, diga-se de passagem. Enfim, anos 90 é uma das melhores gerações do mundo dos games pra mim, tá? E sou um cara muito honrado de poder acompanhar toda a evolução dos anos 90 até os dias atuais de hoje. Street of the Rage para mim é um jogo que ele revolucionou muito, trilha sonora, jogabilidade. Claro que Final Fight também foi o divisor, né, dos beat'em up, posso dizer, porque a gente estava acostumado com Double Dragon, os bonequinhos pequenos, né, mas mesmo pequenininho já nos encantava demais, cara, o Double Dragon. E aí de repente me lança o Final Fight com uns sprites estupendo, gigante. E aí logo em seguida, saiu para os arcades e logo em seguida dos arcades foi para o Super Nintendo. Todo mundo sabe que a Nintendo tinha esse lance de exclusividade. E, na minha opinião, a Capcom ficou um bom tempo aí refém da Nintendo por causa desse lance de exclusividade. Basta ver que quando saiu o Super Nintendo, saiu os jogos que estavam nas alturas, que era o Final Fight 1 e o Street Fighter 2. Logo de cara, com 6 botões, o Street Fighter 2 foi o jogo que revolucionou a geração de games. Foi por causa dele, graças a ele, junto com o Final Fight, que hoje todo mundo gosta de videogame. Quase todo mundo, diga-se de passagem. E eu sou um dos que mais gosta de videogame. E aí, o que aconteceu com a SEGA? A SEGA simplesmente ficou de mãos atadas e lançou um monte de jogos bons, mas ela precisava de um beat'em up que fosse bater de frente com o Final Fight. Eu acho que, se não me falha a memória, eu acho que o Final Fight saiu depois de um ano e meio, que saiu o Final Fight pro Super Nintendo, se não me falha a memória. Mas, galera, pense num jogo bom. Hoje a gente percebe que ele é um pouco arrastado, é um pouco duro de se jogar, mas, porra, naquela época, diga-se de passagem, o Street of the Rage deu boom mesmo. Deu aquele up, né? Porque o Mega Drive, conforme ia tendo muitos jogos bons pro Super Nintendo, ele também fez muitos jogos bons, mas como o Mega Drive ele foi um console feito primeiro, que tinha o Nintendinho 8 bits, que fez um tremendo sucesso, e a SEGA estava perdendo espaço, né, em relação ao Master System. E aí logo em seguida ela lançou o Mega Drive. Se não me falha também a memória, depois de um ano, quase 2 anos, a Nintendo lançou o Super Nintendo. É claro, óbvio que com o passar de 2 anos as tecnologias também avançam, então o que não tinha no Mega Drive, o Super Nintendo colocou nele, tá? Em questão de avanços tecnológicos. Mas, cara, eu posso ser sincero, eu não via, assim, a única diferença que eu via do Mega Drive pro Super Nintendo
era o áudio. Quando você escuta o áudio do Mega Drive, se você escuta o áudio do Super Nintendo, você já sabe diferenciar. Ó, isso aqui é Mega Drive, isso aqui é Super Nintendo. E quando saiu o Street of the Rage, cara, quem era dono de Mega nessa época, porra, ficou felizaço, cara, porque Final Fight já tinha se desgastado um pouquinho. E aí, lançou o Street of the Rage. Aí, porra, a galera pirou, cara. Pirou mesmo, Street of the Rage. Ele usou um pouquinho da capacidade do Mega Drive. E aí o que aconteceu? Pra não ficar pra trás, a Capcom com a Nintendo foi lá e lançou o Final Fight 2. E aí o que aconteceu? Me veio um dos melhores Street of the Rage, na minha humilde opinião, que é o Street of the Rage 2, na minha humilde opinião. Ouso dizer que pra mim o Street of the Rage 2 é melhor do que o Final Fight 2. Na minha humilde opinião, tá? Pra mim não tem nem comparação. Se você jogar Final Fight 2 e jogar Street of the Rage 2, de cara você vai dizer assim, porra, cara, só que joga os dois, você vai saber do que eu tô falando. Não adianta, eu com palavras não vou saber expressar a diferença de um pro outro, mas vale destacar que os dois são bons, tá? Joga os dois. Eu aconselho você jogar os dois. Mas na minha opinião, o Street of the Rage 2 saiu muito melhor do que o Final Fight 2. E aí nesse duelo de beat'em up, com o passar do tempo, a Capcom, né, lançou o Final Fight 3. E logo em seguida também, agora eu não sei, galera, se saiu o Final Fight 3 ou o Street of the Rage 3, mas se não me falha a memória, eu acredito que saiu o primeiro Final Fight, porque sempre saia da Capcom e depois saia da série. E aí saiu o Final Fight 3, enfim, saiu o Final Fight 3 e aí logo em seguida saiu o Street of the Rage 3, que na minha modesta opinião, tanto os três de ambos, pra mim não são bons, tá? São jogáveis, são maravilhosos, mas não teve o mesmo impacto do que os seus antecessores. Isso é fato. Quem é dos anos 90, aliás, você que é dos anos 90, deixa aí nos comentários, me deixa aí nos comentários. E você que é da era atual e teve a oportunidade de jogar eles, deixa aí nos comentários também, para saber qual Final Fight, qual Street of the Rage que você mais gosta. Eu gosto do 2. Trilha sonora, jogabilidade, porra, a trilha sonora do Street of the Rage 2, cara, até hoje ela é uma das mais memoráveis. Quando a gente escuta ela, a gente nunca imaginava que aquele som, aquele sintetizador saia pro Mega Drive. O Mega Drive, ele realmente deu quase tudo de si no Street of the Rage 2 e no 3 ele usou toda a capacidade que ele tinha. Os bonecos, os sprites já eram maior, os bonecos já eram um pouco maior, o Axel já era mais forte, mais parrudo, tinha um sistema de correr, tinha uma barra de power, enfim, mas ele não foi tão bom quanto o Street of the Rage 2. E com o passar dos anos, no PlayStation 4 saiu o 4, que também é maravilhoso, sensacional, galera. Joguem. Muito bom esse beat'em up, muito bom mesmo. Tem um grau de dificuldade bom, saudável. Eu acho que ele pegou o mesmo grau de dificuldade dos seus antecessores. O Mega Drive, ele é conhecido como um console que tem o Mega Drive tem um catálogo de jogos, muitos jogos, muito mesmo. Mas, é um catálogo de jogos extremamente difícil, galera, muito. Já o Street of the Rage, ele já é mais fácil, porque eu falo que se você gosta do jogo como eu gosto, num dia eu consigo zerar os 3 jogos. Eu gasto 1h30 com Street of the Rage 1, 1h30 com Street of the Rage 2 e 1h30 com Street of the Rage 3. Não é igual aos outros jogos que você fica matando cabeça. Inclusive, galera, eu vou lançar um vídeo aqui no canal para falar sobre as dificuldades dos jogos dos dias de hoje, fazendo a comparação, tá? Dos jogos dos dias de hoje com os do passado, tá? Fica atento aí que logo em breve eu vou lançar esse vídeo falando sobre a diferença de ambos os jogos. Mas eu quero deixar bem claro que na minha geração, para você jogar, ou você saber jogar ou você saber jogar.
beleza? O Street of Rage ele foi criado justamente no momento em que a SEGA ela estava até perdendo espaço em questão pro Super Nintendo, lançava muitos jogos bons, mas porra, a Nintendo nesse lance de exclusividade estava quebrando as pernas da SEGA, cara. E aí a SEGA deixou de muito tempo de lançar jogos bons porque a maioria das produtoras de games, né, das fabricantes de games, estavam fazendo pro Super Nintendo. Tão tal que, se não me falha a memória, o Bomberman saiu só pro Super Nintendo. Não sei bem se saiu pro Mega Drive. Castlevania ficou um bom tempo pro Super Nintendo, aí saiu um único Castlevania, que, diga-se de passagem, é sensacional, maravilhoso. Gente, na minha modesta opinião, acho que o Castlevania do Mega Drive é melhor do que o do Super Nintendo. Quero deixar bem claro que eu gosto dos dois consoles, tá? Antes que alguém venha, porque tu é ceguista, tu é Mega Drive, ou um Nintendo diz, tu tá puxando o saco Mega. Não, gente, é porque o jogo, o Castlevania eu acho que pelo fato de ter sido o único jogo do Castlevania, eles capricharam nesse Castlevania, gente, porque esse jogo é maravilhoso. É só você jogar que você vai entender do que eu tô falando. E vale destacar que ele é muito difícil esse jogo. Gente, pegue esse Castlevania. Quer passar raiva? Pega os catálogos de jogos do Mega Drive. Simples assim. Enfim, galera, essa é uma história resumida. Eu não quis entrar mais em detalhe, porque todo mundo já conhece a história do Street of Rage. Mas eu quis trazer essa nostalgia que foi maravilhosa na geração anos 90, na minha geração, que foi onde o Street of Rage fez muito sucesso e ainda hoje faz. E você que é dos anos 90, deixa aí nos comentários, já aproveita, compartilha nosso vídeo na rede vizinha lá, que é do Wii. Tem o seu game, aproveita, nos segue lá a gente vai lançar muito conteúdo também diferente dos daqui. A gente vai criar um canal também no TikTok, vocês conhecem muito bem. E a gente espera que você goste do conteúdo e a gente vai ficando por aqui. E show, aproveita, se inscreve no canal, beleza? Até o próximo vídeo, senhor.